A vida no Espírito. Como conhecer as pessoas pelo Espírito? Um livro de Robert Liardon. A vida no Espírito. Capítulo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Você pode nascer de novo e ainda viver sobre a condenação. Muitos cristãos o fazem. Mas observe o que o resto do nosso texto diz: para os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Frequentemente citamos a primeira parte do versículo, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E paramos aí, mas o versículo continua. Precisamos examinar esta última parte, porque os cristãos continuamente sofrerão de um senso de condenação se não aprenderem a viver no reino do Espírito. Viver no reino do Espírito é realmente muito simples. Como diria Kathryn Kuhlman, é tão fácil que a maioria das pessoas não o percebe. O Evangelho é tão simples que leva um homem a bagunçar tudo. Andar no Espírito é uma decisão. A vida no Espírito é uma decisão. Não é apenas um sentimento ou uma visão que surge, ou algo dramático que acontece com você. Mesmo que as experiências sobrenaturais possam acontecer em sua vida e ministério. É uma decisão sobre onde e como você vai viver a sua vida. Há momentos em que você está tomando decisões ou sendo atingido pelo inimigo. E você pode balançar um pouco no reino do Espírito, mas nunca você vai ter que sair desta arena. Não podemos entrar na guerra espiritual a menos que vivamos no Espírito. Se tentarmos fazer guerra com a força da nossa carne, vamos ficar exaustos. A guerra espiritual não deve nos esgotar. Antes deve nos tornar mais forte, mais vivo, mais eficaz. Temos que aprender a orar por meio da liderança, da unção do Espírito Santo e não pela carne. Tem que ser pelo Espírito, meu irmão, no Espírito e para os propósitos do Espírito Santo. No Sermão da Montanha, Jesus disse: bem-aventurados que têm fome, sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus capítulo 5, versículo 6. Se não houver fome em nós, não pode haver preenchimento dentro de nós, tornando-se um viciado no céu. Você tem que se tornar um viciado no céu e nas coisas de Deus. Olhe para os alcoólatras, bebem e bebem até que os seus corpos adquiram o gosto e eventualmente um desejo ardente pelo álcool. Esta é a maneira que precisamos nos tornar com relação às coisas do Espírito Santo. Precisamos continuar colocando as coisas do Evangelho, o mover do Espírito Santo em nós, para onde nós não possamos mais viver sem eles em nossa vida e ministério. Algumas pessoas gostam de ter o céu apenas uma vez por mês. No resto do tempo elas dizem: deixe-me fazer minhas escolhas do meu jeito e do jeito que eu quiser. Se você está fazendo isso, se está dirigindo a sua vida e seu ministério de acordo com a carne, você acabará desgastado. Se você aprender a conduzir a sua vida e ministério pelo fluir do Espírito Santo, então você não estará cansado, mas você terá uma nova força, um novo vigor. Ande segundo o Espírito. A Bíblia nos diz para andarmos segundo o Espírito. Como nós andamos depois de algo? Você toma a decisão de ir atrás do Espírito Santo. A vida no Espírito é uma escolha de ir atrás das coisas de Deus até o fim, não permitindo que nada nos impeça nem nos distraia. Você tem que querer, nós temos que querer o mover do Espírito Santo em nossas igrejas, o suficiente para ir atrás dele. Nós não podemos nos contentar só com atividades anímicas. Existem sermões que são pregados pela alma, existem sermões que são pregados pelo Espírito. Você deve se tornar o objetivo de pregar pela unção do Espírito Santo. Existem canções cansadas no natural, mas existem canções cantadas no Espírito. Vá atrás daqueles que andam pelo Espírito, estenda a mão para eles. E se não conseguir pela primeira vez, levante-se, tente novamente. Como uma criança que está aprendendo a andar de bicicleta, não desista, porque se continuar com fome e com sede, você vai conseguir. Uma santa insatisfação. Nunca fique satisfeito com onde você está em Deus. Torne-se uma pessoa que tem que ter mais. É parte do seu vício. Você nunca está satisfeito com o que tem. Eu anseio pelo céu. Eu anseio pelo mover do Espírito Santo.
Não fico feliz se tudo que eu prego é apenas um bom sermão. Eu tenho que sentir a unção do Espírito. Tenho que saber que o que eu preguei está de acordo com o propósito do céu. Precisamos ser libertos da pregação por meio da habilidade humana. Sim, Deus usará nossas habilidades naturais. E tudo bem, mas não devemos depender delas. Nossa dependência deve estar no Espírito Santo. Uma das maiores verdades que saíram da vida de Kathryn Kuhlman é: quando você ouve as suas fitas ou lê os seus livros, é a sua total dependência do Espírito Santo. Ela expressou isso constantemente, afirmando em todos os estágios em que pregou: eu sou tão dependente do Espírito Santo. Devemos nos tornar dependentes do Espírito Santo também. Devemos chegar a um ponto onde não sabemos como funcionar sem a unção do Espírito Santo em nossas vidas. O problema é que aprendemos a arte do ministério sem o mover do Espírito Santo. Chegamos ao ponto em que há toda uma geração que não conhece o fluir do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vem e começa a operar e a se manifestar entre nós, eles ficam nervosos. Eles dizem: nunca vimos isso dessa maneira antes. E dizem de maneira negativa, sem empolgação. Nós, ministros, devemos pregar sermões ao nosso povo sobre o mover e sobre a manifestação do Espírito Santo, para que não tenham medo do que verão acontecer na frente deles nos dias que estão por vir, tornando-se normal aos olhos do céu. Eu agradeço a Deus por ter minhas raízes no movimento pentecostal. Tivemos mais Pentecoste em minha casa do que em nossa igreja. Tivemos mais oração, mais gritos, mais oração pelos enfermos e expulsão de demônios em nossa sala do que vi em muitos cultos nas igrejas. Os vizinhos vinham para orar. Mesmo sendo pecadores, eles sabiam onde ir quando seus filhos estavam doentes. Quando alguém enfrentasse um divórcio, algum outro problema, adivinha para quem eles ligariam? Minha mãe e minha avó. E o que nós fazíamos? Orávamos até obter uma resposta. Muitas vezes eu voltava da escola e as pessoas estavam deitadas no chão da sala da minha casa. Isto era normal para minha família. Então, quando comecei meu ministério, pensei: todo mundo faz isso. Eu não sabia que éramos uma raça tão rara na terra. Precisamos saber o que é normal de acordo com o céu, não o que é normal de acordo com o reino anímico ou natural. O padrão do que é normal para o céu é o que devemos desejar, ao qual nós devemos nos conformar. Andar no Espírito é se tornar como Jesus. Andar no Espírito nem sempre é ceder aos desejos naturais da carne, é permanecer naquele reino elevado, naquela estrada estreita. Mas você tem que fazer a escolha de ficar lá. Aleluia! Conhecendo as pessoas pelo Espírito. Em Coríntios capítulo 5, versículo 16, nós lemos: daqui para frente, não conhecemos nenhum homem segundo a carne. Se não conhecemos as pessoas segundo a carne, como então a conheceremos? Temos que conhecê-los pelo Espírito Santo. Este é um grande problema na igreja de hoje, especialmente entre os ministérios, porque você vê pessoas de acordo com o que vê no natural. Mas essa visão nem sempre trará um discernimento preciso. Essa visão pode não fornecer os fatos verdadeiros sobre uma pessoa. Quando eu era um garotinho, crescendo na igreja, tínhamos ótimas pessoas que vinham pregar e eu pensava: rapaz, se eu pudesse conhecê-los, apertar a sua mão, falar com eles, eu estaria perto do céu. Os anos se passaram e meu ministério cresceu ao ponto de eu ser capaz de encontrar-me com algum deles. Lembro de um caso em que eu estava nos bastidores de uma reunião e este grande homem de Deus apareceu. Eu estava tão animado em conhecê-lo. Saímos então para comer. Então ele fez algo que estourou a minha bolha. Eu pensei: eu não acredito que ele fez isso. Ele precisa orar. O que ele fez não foi pecado, não foi errado, mas explodiu a minha imagem que tinha dele. Eu tive que ir e orar e me recompor de novo. O Senhor me levou a este versículo e disse: você não pode conhecer as pessoas segundo a carne, você tem que conhecê-las segundo o Espírito. Então ele me perguntou: você ainda acredita que este homem é ungido? Eu disse: bem, eu nunca duvidei. Acho que ele é um dos maiores homens do mundo. Li seus livros.
Já dei para seu ministério e sempre vou doar para seu ministério. Então qual é o seu problema? Senhor, eu sei que o que ele fez não foi errado, mas a minha bolha estourou. Preciso da tua ajuda para me recompor. Ele te ajudou? Ele me ajudou muito, Senhor. Então qual é o problema? Bem, eu não sei, mas a minha bolha estourou. Cura-me. Faça o que você precisa fazer. Você ficou chocado quando o viu no natural, o Senhor me respondeu. O que ele estava fazendo no natural era diferente da maneira como você o tinha visto agir antes. Ele não estava errado, mas ele não estava sob a unção naquele momento. Você tinha só o conhecimento dele pela unção. E quando você o viu no natural, você não conseguiu lidar com isso. Ele lhe causou um curto-circuito em você. Você vai ter que aprender como ficar ligado às pessoas pelo Espírito de Deus e não permitir que o natural dela os afete. Cuidado com desconexões espirituais. Muitas pessoas se desligam dos ministérios porque se aproximam o suficiente para ver que o homem de Deus calça os sapatos como todo mundo. Ele ainda é humano. Quando eles veem o lado humano dele, isso os causa um curto-circuito. Eles não sabem como lidar com aquilo. Esta é uma revelação a que todos nós precisamos chegar. Somos todos humanos, mas ungidos por Deus. Todos nós temos fraquezas. E quando você chegar perto de alguém, verá sinais dessas fraquezas. O que você precisa fazer é dizer: essa pessoa ainda está ungida. Ela ainda é chamada por Deus. Portanto, não vou me desconectar dela. Vou orar por ela e abençoá-la. Isso é algo que temos que aprender agora no corpo de Cristo. No novo milênio haverá muitas oportunidades para as pessoas se desconectarem do que Deus está fazendo e daqueles que Deus está usando na terra. É por isso que devemos aprender a discernir as pessoas pelo Espírito. Quando as pessoas se aproximam de mim e dizem certas coisas, nunca as desprezo de imediato. Não me importo com a aparência deles. Alguns deles parecem ser muito dramáticos. Seus cabelos podem estar espetados em todas as direções. Eles podem estar usando roupas bizarras que parecem vir dos anos 1930. Mas você tem que ir além disso e vê-los com os olhos do Espírito. Se você estudar alguma dessas pessoas que Deus usou poderosamente no passado, não se precipitará em separar as pessoas. Essa pessoa pode ser o próximo grande homem ou mulher de Deus. Alguns dos maiores ministros da história tiveram as origens mais bizarras. Portanto, olhe para as pessoas pelo Espírito de Deus e torne-se aberto para o que o Espírito Santo tem a dizer sobre elas. Você pode ver todos os tipos de coisa e você pode ouvir todos os tipos de coisas sobre eles no natural, mas o que você sabe pelo Espírito de Deus em seu homem interior. Seja guiado pelo Espírito, não por suspeita. Você pode conhecer o ministério pelo Espírito. Você pode conhecer uma situação pelo Espírito. Tenha cuidado para que as palavras ou as opiniões dos homens não se tornem mais fortes do que a palavra do Senhor ou o que você sente pelo Espírito. Discernindo um falso relatório. Certa vez eu fui convidado a pregar em uma igreja quando alguém me ligou e disse: você sabe a que tipo de igreja está prestes a ir? Pelo que eu sei, é uma boa igreja, disse eu. Bem, irmão Robert, deixe-me dar-lhe um furo. Então ele começou a listar uma série de problemas. Depois que essa pessoa depositou seu relatório atraente, começou a surgir em mim um sentimento negativo em relação àquela igreja. Eu sabia que precisava orar. Pai, acho que você me disse para ir para esta igreja. E esses relatos que eu ouvi, o que eu faço? Então ouvi: não te dei este relatório negativo, disse ele. Só te disse para ir. Então eu fui. Quando lá cheguei, comecei a pregar. Eu estava olhando em volta para ver se o que foi dito era verdade. Mas pelo Espírito não consegui encontrar nada de errado. Na verdade, nós tivemos uma ótima reunião. Pessoas foram salvas e tivemos uma ótima fila de oração. E eu me diverti muito expulsando demônios. Foi maravilhoso. Após a reunião, liguei de volta para aquela pessoa. Irmão, eu disse: você ou ficou ofendido ou foi mal informado. Ou você está louco ou está com ciúme. Você precisa lidar com isso. Então ele ficou com raiva e nunca mais falou comigo.
Eu estou compartilhando estas coisas com você porque à medida que avançamos para o novo milênio, Deus vai começar a fazer algumas coisas muito incomuns. Ministérios diferentes de tudo o que nós já vimos antes entrarão em cena de uma maneira muito ousada. Então devemos ser sensíveis a eles pelo Espírito de Deus. Se não estivermos, podemos nos desconectar de um relacionamento ou de um dom ministerial que pode nos ajudar a cumprir o que fomos chamados para fazer. Aleluia, glória a Deus. Mantendo relacionamentos divinos. Você deve ter humildade suficiente para receber de pessoas que você pode não gostar no natural. Conhecer alguém pelo Espírito permitirá que você se divirta muito com essa pessoa, mesmo que não tenha nada em comum com ela no natural. Isso não significa que você aborda sua associação com eles. Significa que você mantém sua conexão com eles no Espírito. Você terá muitas oportunidades de perder suas conexões e compromissos divinos. Mas são exatamente esses relacionamentos que o ajudarão a desenvolver o tipo de caráter que você precisa ter para ter sucesso no ministério. Grandes ministros não caem por causa de suas unções. Eles caem porque não permitiram que Deus construísse um caráter forte neles. Parte da construção de um caráter forte é ter pessoas ao seu redor que possam ver seus pontos cegos e falar sobre eles. Todos nós temos áreas que nós não podemos ver, e geralmente é nessas áreas que o diabo ganha sua entrada e infecta outros aspectos da nossa vida, nos levando à queda. Existem pessoas que acreditaram no meu ministério quando eu nem tinha ministério. Eles oraram por algo que ninguém jamais viu. Você deve se apegar a relacionamentos como esse. Esses são seus fundadores espirituais. Não os perca, porque foram eles que acreditaram em você quando você não era nada. Eles são o tipo de pessoa que enxergará além do seu prestígio e sucesso e dirá coisas que o ajudarão como pessoa. Um relacionamento divino abortado. Deixe-me dar uma ilustração disso a partir da história. Quando John Alexander Dovier veio da Austrália para a Califórnia, Maria Wood Walter Ether estava viajando como uma pregadora pentecostal pioneira. A mãe Ether, como a chamavam, falava em línguas e tinha os 9 dons do Espírito Santo antes mesmo do derramamento da grande rua Azusa. Quando Dovier veio para a Califórnia, ele começou a realizar reuniões em um quarto de hotel e as pessoas começaram a ser curadas. A sua fama cresceu rapidamente aqui na América. Por volta dessa época, ele ouviu os relatos de uma pequena mulher chamada Ether que foi ungida por Deus para pregar e realizar milagres. Naquela época, as pregadoras não tinham muita voz, mas mãe Ether era forte, única em tudo o que fazia. Ela foi uma verdadeira pioneira. Era incomum para uma pregadora pentecostal ter uma tenda com 12.000 lugares e viajar pelo país. Ela teve que ser ungida para poder fazer isso. Oh, glória a Deus! Aleluia! Em suas reuniões, as pessoas caíam em transe. Essa geração não sabe muito sobre transe, mas em sua época era normal. Pecadores e santos caíram em transe e seu homem físico ficava congelado, enquanto seu espírito estava se movendo com Deus no reino do Espírito. Deus lhes dava uma visão do céu ou do inferno, ou os levava a algum lugar e lhes mostrava algo. Aconteceu na Bíblia, pode acontecer de novo em nossos ministérios. Atos 10:10. Quando alguém entra em transe, não fique nervoso, apenas haja normalmente, porque é normal. Confrontos acalorados. Então Dovier foi a uma das reuniões da mãe Ether e sentou-se nos fundos observando todas as coisas que estavam acontecendo. As pessoas estavam caindo, lamentando, chorando, enquanto ela estava no palco fazendo as coisas. Dovier simplesmente não conseguia lidar com isso. Depois Dovier começou a explodir Ether em seu púlpito. Ele a acusou de operar sob a influência de espíritos familiares. Quando a senhora Ether ouviu sobre os comentários de Dovier, ela o confrontou cara a cara. É melhor você parar de zombrar de minhas reuniões, porque o que está acontecendo aqui é obra do Espírito Santo, alertou ela. Dovier respondeu, bem, não acredito em todas essas quedas, nesses trânsitos, acho que é um monte de emocionalismo. Não permito emocionalismo em minhas reuniões e evito fanatismo, respondeu o senhor. Ether,
mas permitirei que o Espírito Santo opere em minhas reuniões. Duvier e Éter nunca se tornaram amigos. Uma das razões pelas quais Duvier cometeu os erros que cometeu mais tarde na vida, se você olhar de uma perspectiva histórica, foi porque o relacionamento dele foi abortado. 6 ou 7 anos antes da morte de Duvier, ele fez algumas declarações muito negativas. Ele pensou que era Elias e construiu uma cidade que Deus nunca o chamou para construir. Jesus nunca disse: ide construir cidades para mim. Ele disse: vá por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Duvier construiu uma cidade porque estava cansado de vencer a oposição que Chicago lhe deu. Ele estava tentando fazer algo para neutralizar a perseguição. Bem, como ajudar o seu ego? A única pessoa que conheço na história que poderia olhar Duvier nos olhos e dizer: Duvier, você está cometendo um erro, era a senhora Éter. Acredito que Deus providenciou para que ele se encontrasse por indicação divina naquela época na Califórnia, para que pudessem ter um relacionamento espiritual que beneficiaria a ambos. A senhora Éter poderia ter aprendido como ter reuniões mais fortes por meio de Duvier, porque ele as lotava aos milhares. Eles poderiam ter aprendido muito um com o outro, mas o diabo achou por bem causar discórdia em seu primeiro encontro e dividi-los. A única pessoa que conheço que poderia ter falado além da unção, fama e força de Duvier era a senhora Éter. Aqueles ao redor de Duvier não tinham a força ou posição no reino do Espírito para falar com ele. Você tem que ter uma classificação no Espírito para falar com algumas dessas pessoas. Ela tinha essa classificação, ela tinha aquela posição, ela tinha aquela unção, ela tinha aquele desenvolvimento do Espírito para entender as coisas além do natural. Ela poderia ter dito a Duvier: você está cometendo um grande erro aqui. Mas Duvier disse: ela nunca pregará na minha cidade. Bem, depois que ele morreu, ela pregou lá. Mas eles perderam o relacionamento. Eles perderam a conexão porque eles não podiam superar o natural de se conhecer pelo Espírito Santo. Desenvolvendo responsabilidade espiritual. Parte da construção de um caráter forte é manter relacionamento com pessoas que podem ver seus pontos cegos. Você tem que reconhecer quando alguém está falando pelo Espírito e então deixar que as palavras dele comecem a trabalhar dentro de você. Tem havido coisas que me disseram que a minha carne não gostou. Eu tive que fazer minha carne andar nos frutos do Espírito, porque ela queria andar com raiva. Minhas emoções diziam não, 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 enquanto que algo lá no fundo dizia sim, 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 é isso mesmo, receba-o. É nessas horas que você quer se afastar dessas pessoas e nunca mais falar com ela pelo resto da vida. Para conhecer as pessoas pelo Espírito, você deve aprender a ouvir as pessoas pelo Espírito. Você tem que saber quando Deus está tentando falar com você por meio deles. Eles podem nem mesmo saber disso, mas um testemunho interior de Deus se agitará dentro de você. Isso faz parte do ser guiado pelo Espírito. Vivendo fora do homem interior. Em Romanos 8,14, Paulo escreve: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se você for realmente guiado pelo Espírito, estará aberto para ouvir o que ele tem a dizer a você, não importa de quem seja. Isso faz parte da responsabilidade espiritual. Você precisa de pessoas ao seu redor que possam falar em sua vida pelo Espírito e ajudá-lo a desenvolver um homem interior forte. Você não pode viver só pela unção, meu amigo. Você tem que viver com a força do seu homem interior. Eu gostaria de poder fazer os ministros entenderem isso. Tanto Sansão quanto José carregavam grandes unções, mas José sobreviveu e Sansão não. José sobreviveu porque viveu da força do seu homem interior. Quando a esposa de Potifar disse: venha deitar comigo, José respondeu: não vou. Ele fugiu dela. Sansão, por outro lado, não ofereceu nenhuma resistência. Quando Dalila começou a seduzi-lo, ele se rendeu imediatamente, e isso levou à queda. Ambos eram homens ungidos por Deus, mas José havia permitido que os preceitos de Deus desenvolvessem nele o caráter interior. O chamado de Deus é sem arrependimento. Os presentes e chamados são irrevogáveis. Deus nunca os aceitará de volta. Duvier ainda carregava uma unção para curar os enfermos durante os últimos dias da sua vida.
enquanto ele ainda pensava que era Elias. É incrível como a unção adere às pessoas. Quando você tiver esta unção, meu irmão e minha irmã, e você a terá, embora isso possa diminuir ou ficar dormente por causa do que você faz aqui no natural, ainda estará dentro de você. No minuto em que você acertar-se com Deus, tudo volta à vida. Certa vez ouvi falar de um pregador que tinha uma grande unção de cura, mas se afastou de Deus. Ele estava num bar numa noite, meio bêbado, quando alguém teve um ataque cardíaco. Este pregador desviado saltou do banco do bar, arrependeu-se imediatamente, impôs as mãos sobre a pessoa e a curou. Depois disso, o pregador desviado voltou a beber. Me surpreende como a unção continua atuando por meio das pessoas, vivendo o que você prega. Nós ministros pregamos bem, mas viver o que pregamos é o problema. É por isso que precisamos entrar na fila de oração e fazer com que outros pregadores orem por nós, enquanto estão sob a unção. Às vezes nós pregadores precisamos de oração para resolver os problemas da nossa vida natural. Não é errado que os pregadores orem um pelos outros, isso ajuda, mas o orgulho às vezes impede que os pregadores recebam orações, mesmo quando estão lutando com uma doença física. Houve um tempo em que eu tinha um problema com os meus maxilares estourando. Eu assistia às reuniões. Quando chegava uma palavra de conhecimento sobre o queixo, eu ficava sentado ali, com vergonha de seguir e ir em frente. Eu sabia que havia um presente de unção para curar minhas mandíbulas, mas lutava com a questão do prestígio. Eu pensei, devo agir como se tudo estivesse bem, ou devo ir lá e ser curado? Então finalmente eu disse, esqueça isso, e subi e fui curado, deixando outros orarem por você. Quando você está na unção, é como se você estivesse no alto. Tudo é bom, você não tem problema, você está pronto a enfrentar o mundo. Mas quando a unção desaparece, você tem que se voltar à realidade. Você tem que viver da palavra e da força do seu homem interior. Pastores e ministros, você pode chegar um momento em que alguém em sua igreja tenha uma unção para orar por você sobre uma determinada área. Quando isso acontecer, meu irmão, você tem que reconhecer que é de Deus. Receba-o. Certa vez eu estava realizando algumas reuniões no Missouri, e enquanto o pastor e eu íamos para o seu escritório após o culto, uma senhora veio até o altar e foi direto até mim. Percebi que ela não estava interessada em dizer olá. A unção estava sobre ela. Quando os porteiros estavam prestes a mandá-la embora, eu disse, espere, ela está bem. Aleluia. Ela marchou direto, apontou o dedo na minha cara e colocou uma mensagem em línguas para mim. Quando ela terminou, ela se virou, marchou de volta para o corredor e saiu. Ela nem mesmo me deu a interpretação. O pastor disse, você quer ir embora? Eu disse, não, aquilo foi Deus. Vou esperar aqui até obter a interpretação. De repente o pastor se emocionou e deu a interpretação com a mesma intensidade com que a mulher deu as línguas estranhas. Deus estava um pouco chateado comigo porque eu estava indo na direção errada. Ele disse, volte para onde você pertence. O pastor não tinha ideia do que estava dizendo, mas eu tinha. Às vezes você diz e faz coisas das quais não percebe quando o faz pelo Espírito. Aleluia, glória a Deus. Um chamado para andar no Espírito. Eu costumava ensinar muito sobre como andar no Espírito. Nos últimos anos não fiz muito isso. E o Senhor me disse, você tem que continuar pregando sobre a vida no Espírito. Nosso sucesso na vida e ministério depende de como vivemos nossa vida no Espírito. Não podemos guerrear a menos que vivamos no Espírito. Não podemos ter o tipo de relacionamento que desejamos a menos que vivamos no Espírito. Não podemos sobreviver nos últimos dias a menos que vivamos no Espírito. Jesus nos disse, nos últimos dias será como nos dias de Noé. Mateus 24:37. Deus disse a Noé para construir uma arca de salvação. É um símbolo de nossa salvação. Simboliza a nossa vida no Espírito. À medida que a volta do Senhor se aproxima, precisamos estar mais atentos aos acontecimentos internos do que aos externos. Quando algo acontece, precisamos ser capazes de nos voltar para dentro e ouvir o que o Espírito Santo está dizendo. Precisamos ser sensíveis a Ele, apreciá-lo, recorrer a Ele.
precisamos deixá-lo ser o nosso amigo. A vida no Espírito é um relacionamento contínuo com a Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Significa que nos tornamos seus amigos, falando com eles, recorrendo a eles, apoiando-nos neles. Não podemos nos apoiar em nosso próprio entendimento, porque isso irá abortar o fluir do Espírito Santo. Precisamos ser lembrados dessas coisas, porque às vezes presumimos que estamos fazendo quando não estamos. Quando percebemos o nosso erro, podemos dizer: senti falta disso aqui, Senhor. Não sou tão forte quanto costumava ser nesta área. Preciso desenvolver isso de novo. Muitos de vocês foram guiados pelo Espírito de Deus para realizar o que fizeram até agora. Mas para que você continue tendo sucesso, você deve continuar a ser guiado pelo Espírito. Como Paulo escreveu aos Gálatas: vocês são tão tolos que, tendo começado no Espírito, agora estão sendo aperfeiçoados pela carne? Gálatas 3:3. Você foi aperfeiçoado pela carne? Não. Você se torna perfeito andando no Espírito, praticando a palavra e tomando a decisão de estar mais consciente do mundo espiritual do que do mundo natural que te rodeia. Você pode andar no natural, fazer o que tem que ser feito no normal e natural, e ainda assim ser forte, alerta, consciente do mundo espiritual. Muitos ministros começaram seus ministérios pelo Espírito. Eles começaram com oração, com intercessão, pregando a ousada e intransigente palavra de Deus, movendo-se nos dons do Espírito. Todas estas coisas ajudaram a construir seus ministérios. Você ainda está fluindo no Espírito Santo? Você ainda está andando nessa direção? Você ainda está disposto a fluir desta maneira? Crescimento não significa que você descarta as coisas que ajudaram a fazer de você o que você é agora. Crescimento significa que você aumenta estas coisas até se tornar mais forte que elas. Você ainda está se movendo com Deus? À medida que os ministérios crescem e o prestígio e os desafios vêm, os ministros podem ser tentados a não se mover como nos primeiros dias de seus ministérios. Então, eu gostaria de te perguntar: você ainda tem uma chamada de altar em sua igreja? Você ainda tem uma fila de oração em sua igreja? Você ainda se move nos dons do Espírito? Você ainda faz as coisas que fazia antes? Bem, sim, Robert. Então deixe-me fazer outra pergunta. Em que dimensão você as faz? Talvez você os mude de vez em quando, mas há um fluxo consistente dos dons em sua vida e ministério? Este fluxo está crescendo? Está se tornando mais forte? Se não, volte para o seu quarto de oração e comece a ansiar e desejar as coisas espirituais novamente. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Diga ao Pai: Pai, eu quero essas coisas de volta em minha vida e ministério. Eu me arrependo de não dar um passo de fé e desejá-las mais, expressá-las mais e ministrar-me mais com ela. Sinto muito, Pai, e de hoje em diante vou fluir nestas novas dimensões. Diga ao céu que você está disposto a fluir com tudo o que a palavra de Deus te oferece. Não seja exigente com certos presentes. Não diga: gosto mais deste presente do que daquele. Se você for muito exigente, meu amigo, você não conseguirá nenhum deles. Receba todos eles. Renove seu compromisso de fluir novamente no Espírito. Apenas mais e cada vez mais forte. Se você fizer isso, se nós fizermos isso, pastores e líderes, nossas igrejas entrarão em choque com o que irá acontecer conosco. Você estará em chamas enquanto prega. Você estará se movendo nos dons do Espírito. Quando você passar, as pessoas estarão tremendo sob o poder e as manifestações do Espírito. Estará acontecendo por todo o santuário. É disso que nós precisamos hoje, um novo mover do Espírito Santo. Os movimentos do Espírito Santo nem sempre são dramáticos, mas podem ser dramáticos quando ocorrem. Não tenha medo quando algo dramático acontecer. Algumas pessoas precisam de peças dramáticas o tempo todo. Eu mesmo gosto delas. Minha atitude é: sim, deixe rolar, vamos. Eu me recuso a perder essa atitude. As pessoas continuam tentando me dizer: isso é porque você é jovem, Robert. Mas quando eu envelhecer, eu ainda quero ser assim. Não quero perdê-lo, quero mantê-lo. Então,
Não tente tirá-lo de mim. Pare de tentar me deixar velho e seco. Deixe-me ser como o Dr. Lester Sumrall, que foi ativo no ministério até o fim da sua vida, indo a todos os lugares. É assim que todos nós crentes devemos ser. Segure-se nas coisas do céu, nas coisas do alto. Aleluia! Só porque você envelheceu e sabe mais do que quando você começou, não significa que você deva parar de se mover com o Espírito Santo. Segure as coisas que vêm do céu, não as deixe ir. Ore: Pai, quero que os seus dons espirituais cresçam, aumentem cada vez mais na minha vida. Alguns de vocês, maridos e esposa, uma vez fluíram em línguas e interpretações. Você ainda está fluindo assim ou acha que cresceu ao ponto de não mais precisar mais do fluir desses dons de Deus? Você deve fazer o que o Espírito Santo deseja. Ele pode não exigir que você flua nos dons o tempo todo, mas sempre esteja disposto a fluir com ele. Alguns argumentarão: mas Robert, eu fluí no Espírito, mas fui atacado e me machuquei. Você deve superar essa dor e esse medo. Lembre-se de que Jesus veio para curar os que estavam com o coração quebrantado e machucado. Lucas 4,18. Ele veio para colocá-lo de volta no lugar novamente, para que você possa ficar mais forte e continuar sua caminhada com Ele. Um sinal de maturidade cristã é a rapidez com que você supera os seus problemas. Não acampe em torno dessas feridas. Se você leva 6 meses a 1 ano para superar essas feridas e essas dores, você está em um tipo de ministério de manutenção. Você está andando em círculo. O que o mantém nesse círculo, mesmo que você deseje sair dele, é o medo que ameaça. É o medo que sussurra no ouvido: se você fizer isso, tal e tal acontecerá. Se você fizer isso, essa outra coisa terrível vai acontecer. Você tem que superar esses medos. Seja como o apóstolo Paulo. Toda a cidade de Éfeso estava em alvoroço e o povo queria matá-lo, mas Paulo disse: deixe-me ir pregar a eles. Ele não deixou a rejeição deles incomodá-lo. Ele não choramingou e disse: essa cidade inteira não gosta de mim. Acho melhor verificar se sou realmente chamado ao ministério. Não, Paulo não questionou o seu chamado. Ele disse: deixe-me com eles. É assim que você precisa ser. Não deixe sua alma ficar ofendida. Observe o que o ofende. E se sentir uma ofensa, cuide disso e se fortaleça no Espírito. Alguns de vocês precisam aprender a fluir com precisão maior no Espírito. Você entra e sai do Espírito enquanto ministra? Você deve aprender como permanecer no Espírito. É por isso que relacionamentos e associações espirituais são tão importantes. Conecte-se. Se você clamar a Deus, Deus o conectará com aqueles que têm estabilidade em suas vidas e ministério. Ele se juntará a você com pessoas que desenvolveram esses atributos, para que você também possa aprender como desenvolvê-la. É hora de conhecer as pessoas pelo Espírito. É hora de discernir aqueles a quem Deus ordenou para estar conectado com você. É hora de parar de andar na carne e se voltar para a vida e o andar no Espírito Santo. Recentemente, o pastor Robert Liardon se conectou ao ministério do pastor John Anozik, que estava ministrando em Atlanta, Georgia. E ali, o pastor John Anozik convidou Robert Liardon, o homenageou e se conectaram num ministério com tantas manifestações do Espírito. Nós vemos que se cumpriu o que nosso irmão Robert Liardon escreveu neste livro. Deus o conectou a ministérios tão diferentes, com manifestações do Espírito tão tremendas. Que Deus abençoe, meus irmãos, todos vocês que me acompanharam nesse audiobook. Amém.